Auto-boicote, autossabotagem. Acho que muita gente já percebeu que passa por isso. Provavelmente 100% dos seres humanos na Terra, né? A autossabotagem, ela é uma constante aí na vida de muita gente, mas o que pouca gente fala é que, na verdade, ela é quase um mal necessário. Quando eu falo quase, quer dizer que a maioria da gente tem uma concepção um pouco errada sobre a autossabotagem, porque a gente já pressupõe que ela tá contra a gente. E não necessariamente. Na verdade, são os nossos planos que estão contra a nossa intenção anterior. O que eu tô querendo dizer com isso? A intenção anterior é um vínculo, um trato, um contrato, seja explícito ou implícito, que foi feito na sua infância, na sua adolescência, e esse contrato precisa ser cumprido. Quais são os termos desse contrato? Várias teorias de terapia já evidenciaram e explicitaram que os termos são termos de amor. Os vínculos relacionais, os vínculos amorosos que nós temos, sejam eles com pai, com mãe, ou com outras figuras que vão projetar esses tipos de vínculos, eles vão levando também os nossos contratos adiante. Enquanto esses tratos e contratos não forem quebrados ou forem esclarecidos, nós vamos nos defrontar com impedimentos. Então, para ser mais explícito, eu quero fazer algo, vou dar um exemplo aqui, eu quero casar. Eu, particularmente, já sou casado, mas boa parte da minha vida eu tinha o bloqueio relacionamento sério duradouro. E eu não entendia o porquê disso. Então, nunca foi da minha intenção, até pela minha consciência emocional da época, inclusive, tomar esse contrato a ser cumprido, esse novo contrato a ser cumprido. No dia em que eu decidi que esse seria o meu novo caminho, a decisão não foi profunda o suficiente para quebrar os contratos anteriores. E eu precisei revisitar esses contratos, essas concepções, ou algumas teorias vão dizer aquelas crenças, que, na prática, elas trazem conflito com a nova intenção, com o novo objetivo. Se hoje você está tentando fazer algo e constantemente você percebe que existe um auto-boicote da sua parte e você tenta fazer força contra isso, pode ser que você consiga. Olha, fazendo força você vai gastar uma energia monumental, uma energia de Hércules para romper isso. Porém, pode ser que você consiga sustentar esse patamar por algum tempo e logo esse mesmo patamar se decline. O que eu estou querendo dizer? Você pode até conquistar aquele objetivo, mas no decorrer do tempo você vai abrir mão dele. Isso inclusive esbarra lá com o que a gente já comentou aqui do texto de Freud, do Fracassados pelo Êxito, em que homens, através de alguma situação externa, ou através de alguma decisão mal tomada, eles boicotavam o próprio sucesso. E por mais que conscientemente você queira XYZ, existe um outro ou outros contratos implicitamente que os termos são outros, que a intenção é XPTO. Então, você vai ter que entrar num consenso ou romper, romper alguns dos contratos. Esses contratos são os nossos vínculos emocionais que precisam ser revisitados. E, por mais irracional que seja, você precisa lembrar que existe uma criança irracional dentro de você. Essa criança irracional é ela quem vai tomar o controle de algumas decisões que para você parecem racionais, mas que na verdade são justificativas para embasar uma decisão emocional que já foi tomada. Se você parar para pensar dentro da sua jornada, quantas vezes você não buscou um argumento racional para apaziguar ou para reforçar uma decisão emocional que você já tinha tomado? Ser irracional não quer dizer que você é totalmente equivocado. Na verdade, a gente é humano justamente porque temos esse viés emocional decidindo por nós. É um esforço abrir mão disso? Obviamente vai ser, e é por isso que o processo terapêutico, por isso que a terapia, por isso que as relações terapêuticas, elas fazem tanto estrago, ao mesmo tempo que também gera crescimento proporcional. Se você está querendo romper o seu auto-boicote, não espere flores, não espere um caminho confortável. A ideia de zona de conforto que muita gente propaga, inclusive, eu acredito que essa ideia de sair da zona de conforto seja equivocada, porque na verdade o que você precisa é expandir a sua zona de conforto, trazer ela para limiares cada vez maiores. Se o que para você hoje é desconfortável e o crescimento está no desconforto, será que nunca acaba? Obviamente, dentro daquele limite do que você está querendo alcançar, vai chegar um momento que vai estar confortável,
E você vai precisar buscar mais uma zona de desconforto dentro daquele limite. Se a gente trazer isso para exemplos do tipo dinheiro, você chegou no seu patamar financeiro, no seu teto. Alguns livros vão dizer aí, no seu termostato financeiro. Você então quer aumentar o seu patamar financeiro. Seja lá você com seus 15 anos de idade, ganhando aí seus 200, 300 reais, e algo de R$ 1.500 seja muito alto para você. Mas com o passar do tempo você quebra esse bloqueio e então você consegue chegar lá perto dos seus R$ 5.000. Ótimo! Só que falar de R$ 50.000 para você é assustador quando o seu patamar está perto dos 5.000. Entende? Essa ideia de assustador ou não, ela obviamente ela está no âmbito emocional. E não quer dizer que seja errada por estar no âmbito emocional. Eu acho que as pessoas precisam parar de fantasiar essa ideia de querer ser um robô totalmente racional. Nem mesmo na criação divina esse pressuposto ele é ideal. A ideia de estar impregnado de emoções não é ruim. Você não precisa levar uma vida tentando abdicar das suas emoções. A ideia psicopática de que viver isento de emoções seja melhor, porque aí sim você vai conseguir cumprir os seus objetivos, ela é, por definição, psicopática, pelo senso comum. Mas você não precisa abrir mão dos seus âmbitos emocionais. A única coisa que você precisa é ajustá-los. Se você não tiver emoção alguma, do que acontece na sua vida emocional, familiar, relacional, não acontece nada. Aliás, você achará que não acontece nada. Porque, na verdade, isso vai explodir na sua cara de determinadas maneiras que você vai falar, uau, eu achei que eu tinha resolvido isso. Quando, na verdade, você está suprimindo. A gente vai falar depois também sobre os supressores da humanidade, e eu acho que isso talvez até esbarre em algumas vertentes que vão parecer como teoria da conspiração. Mas sim, vários âmbitos globais estão interessados na supressão das suas decisões racionais, ou seja, do seu ajuste emocional. Então, resolva comigo. Não é que você não deva ter emoções nas suas decisões. É que as suas decisões, elas precisam estar ajustadas a um ideal. E esse ideal precisa estar harmonizado com a sua vida intrarrelacional, familiar, com a sua vida social. Isso precisa colocar cada coisa em seu devido lugar. Não adianta você mirar demais na sua vida intrarrelacional e na sua vida interrelacional não estar nada saudável. Ah, mas Theo, agora estamos aí na era da romantização, estamos aí na era da romantização da fobia social. Ah, que pessoas inteligentes elas não são sociáveis. Ah, que pessoas de alta performance elas evitam relacionamentos sociais. Para com isso. Você está romantizando um sintoma extremamente nocivo, pois o ser humano, por si só, ele precisa ser sociável para alcançar um nível de saúde. Não é apenas saúde física, é de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só das instituições de cuidado da saúde mental, do CRAS, do CRES-CRIS. Enfim, a gente está falando de plenitude mental. E isso envolve o seu emocional, envolve a sua alma, envolve o ajuste das suas emoções. O caminho terapêutico, as relações terapêuticas, a própria terapia em si, bem conduzida, ela depende de um ideal em que cada âmbito da sua vida esteja alocado no seu devido lugar. O problema é que hoje eu vejo um monte de gente, um monte de teoria e talvez até de ideologia dizendo que você não deve dizer que algo é bom ou ruim. Eu posso lamber sabão e beijar parede o dia inteiro. Eu posso abraçar poste o dia inteiro. E isso ser saudável. E o pior, as outras pessoas precisam entender que isso é saudável e aceitar que isso é saudável. Não é. Para a felicidade ou infelicidade de muitos ou alguns, não é saudável. Existe sim um trajeto. Existe uma maneira de amar. Existe uma maneira de se relacionar. Existe uma maneira de trabalhar. Existe uma maneira saudável de viver as relações sociais que, caso você nem se interesse em buscar por elas e utilize desse discurso para poder apaziguar o seu desconforto emocional em se aprimorar, eu sinto muito para você, Jó. O fundo do poço é o mínimo que você vai alcançar. Mesmo que você se rodeie de pessoas que vão passar a mão na sua cabeça e dizer parabéns para você, você está muito bem do jeito que você está, a vida é assim mesmo, blá 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 blá. Não interessa, você vai se defrontar com um buraco existencial mais cedo ou mais tarde. Caso você já esteja vivendo esse buraco existencial,
Não é que você deve fugir para as colinas. É o inverso disso. Fuja para o interior de você e comece a buscar a ideia de que nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que faz bem é bom. É quase um paradoxo. Mas seja bem-vindo, estamos no mundo das incoerências e juntar o racional com o emocional não vai ser um mar de coerências. Como eu disse, você tem uma criança irracional que toma decisões dentro de você e você quer falar de coerência? Tá na moda apontar incoerências. Até politicamente, o pessoal da esquerda aponta para as incoerências da direita. O pessoal da direita aponta incoerências para o pessoal da esquerda. E vai chegar aonde? Todo mundo tem teto de vidro nesse mundo. Aonde que você quer chegar com isso? Você quer um santo? Você quer o Jesus Cristo andando na terra, regindo o que você deve e o que você não deve fazer? Lembre que a humanidade já recusou o próprio Jesus Cristo. Se você, no mínimo, não quer entender ou absorver a ideia de que existe um caminho para o bem ou para o bom, sinto muito. Se a ideia de bom e mal é totalmente relativa, estamos vivendo em um universo de perversidade, em que tudo é relativo. Não existe um norte de bom e mal, ruim e bom, então estamos vivendo em uma mescla de universos subjetivos que quando um esbarra no outro, você vai ter um confronto ideologias singulares, é um ser humano se confrontando com o outro. Porque para você isso aqui é bom e para mim isso aqui é ruim. Então quem está certo ou quem está errado? Ah, Theo, mas a ideia de certo e errado é subjetiva. Duas pessoas podem ter razão sobre a mesma questão e estarem totalmente opostas. Depende. Depende. Não estamos falando de valores, estamos falando de questões pontuais, factíveis ou até de materialistas. Mas quando esbarramos na questão do bem e do mal, do bom e do ruim, é tudo subjetivo? Porque se for tudo subjetivo, é melhor nem andar por essa via. É melhor nem se explorar no aprimoramento pessoal, no desenvolvimento pessoal. Vai exigir de você abrir mão da sua racionalidade, compreender a si mesmo. É normal, estatisticamente, alguém ser incoerente? É. Mas é saudável? Não é saudável. A gente vai falar sobre cumprir o que dizer. 99,99999% das pessoas no mundo, elas falam uma coisa e querem dizer outra. 100% dos problemas entre duas pessoas é sobre mal entendido. É sobre eu quis dizer uma coisa quando eu disse outra. E você quer dizer pra mim que no mundo não deve haver incoerências? Por favor, você é o que tá mais louco aqui nesse mundo. Você é o que tá mais bizarramente desconexo da realidade. Enquanto você não aceitar a ideia de que as pessoas são incoerentes, você não vai ter a mínima chance nesse mundo. Explorar essas incoerências e entender, buscar pelo menos, entender por que você mesmo se engana dizendo que quer uma coisa, mas age de maneira contrária, é o mínimo para o reconhecimento de status quo. O que é isso? É quando eu percebo que sou falho. É a base da ideia cristã. Eu começo a ter consciência de que eu não dou conta de mim mesmo moralmente. Eu preciso de uma moral perfeita, rígida, que não seja flexível, para eu ter como ideal. Sem isso, todo ser humano está fadado ao fundo do poço moral. Todo ser humano está fadado a uma perversão com máscara de neurose. Nós vamos falar sobre isso. Quando você começa a viver a sua fantasia neurótica e começar a arrastar outras pessoas para viver nessa fantasia neurótica. A sua narrativa fantasiosa de que você é isso ou você é aquilo, você começa a exigir de outros que eles te tratem como tal. O nome disso é meramente o orgulho que o apóstolo Paulo, São Paulo, diz lá, para você não achar mais de si mesmo do que aquilo que você realmente é. Tá, mas então, o que ou quem eu sou? Muito bem, garota. É aqui que começamos a jornada do autoconhecimento. Porque se tiver certeza demais sobre quem você é, qual chance que você vai ter? É o ditado da xícara? É necessário para você experimentar o meu chá esvaziar a sua xícara. O gosto do meu chá vai ser afetado. Tá, mas eu não quero que todo mundo interfira aqui, todo mundo vai colocar um pouquinho do chá dele aqui dentro da minha xícara. Pois bem, você pode ter sugestões na vida de como pensar e de como agir. No final das contas, quem deve definir como você deve agir é o próprio Deus. Ah, Theo, mas eu nem considero isso, eu não me relaciono com Deus, o que eu tenho aqui, talvez, na melhor das hipóteses, é a Bíblia para dizer, dentro do meu entendimento teológico, como eu devo agir para sim ou para não. Sinto muito, mas assim como também diz o ditado, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Caso o seu entendimento teológico esteja equivocado,
toda a sua moral também vai estar equivocada diante de Deus. Qual é o único jeito de ter certeza de qual teologia está certa, então? De qual trajeto moral teológico está correto? É o próprio Deus. Não é entendimento teológico que vai te trazer compreensão de como Deus quer ou o que Deus quer da sua vida. É um relacionamento íntimo com Ele. É interagir com Ele sendo uma pessoa com outra pessoa. Sem isso, sem chance. Sem chance. Mas a gente pode voltar nisso em outro momento.